pessoal, estamos de volta conversando com o Marco Aurélio Coppetti, gerente regional do Sebrae. No final do primeiro bloco, eu tinha feito uma pergunta para ele sobre o que efetivamente o Sebrae faz para contribuir para as empresas, para o seu crescimento e como está isso hoje nesse cenário tão difícil da economia. E aí, Marco, pode nos responder? Claro, o Sebrae ele é uma ferramenta importante para o empreendedorismo, não só importante como necessário, né? Principalmente para aquele cidadão que deseja empreender, né? Então nós temos um conjunto de atributos importantes, nós oferecemos todas as assessorias importantes para o primeiro plano de negócios, toda a questão da viabilidade técnica do negócio, né? A preparação, a qualificação técnica para empreender. Já passou o tempo da gente ter um sonho na cabeça e um pouco de dinheiro no bolso para ousar empreender. Hoje empreender é uma ferramenta técnica totalmente metodológica e que precisa ser cumprida passo a passo. Não há nenhuma possibilidade de nenhum empreendedor passar um passo adiante. Ele corre riscos demais. Eu sempre costumo dizer para os nossos empreendedores que muitas vezes eles ficaram anos economizando um recurso e eles não podem correr risco de perder tudo por uma desatenção, porque as armadilhas são muito grandes. Então o Sebrae prepara o empresário, ele entra com consultorias, com orientações técnicas, com assessorias, com treinamentos, com capacitações, prepara os empresários, aqueles empresários que já são preparados, a gente trabalha também ações de mercado, ações tecnológicas, prepara o empresário para criar um ambiente de inovação, trabalha ferramentas de processo produtivo, processos internos de melhoria de ambiente. Enfim, o Sebrae ele realmente tem a pretensão de tirar o empresário de uma pauta para outra. Exemplificar isso que tu estás dizendo com uma coisa que a gente está acompanhando bastante assim. Hoje tem um boom, por exemplo, das hamburguerias, dos food trucks. Isso são ações, né, de empreendedorismo mesmo, né, que são jovens, geralmente pessoas jovens com um projeto na cabeça, alguns até têm outras formações profissionais e decidiram empreender nesse mundo da gastronomia, só que aparentemente tem um grupo que está fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Então tem um boom, tem uma moda, um modismo, né? Assim como as cervejarias hoje, que eu estou citando dois exemplos que estão bem dentro da nossa realidade aqui do Vale. Como que o Sebrae pode ajudar esses empresários, por exemplo, esses empreendedores, já que eles estão competindo muito entre si num espaço pequeno? Vocês estão fazendo algum atendimento em relação a isso? Essa questão do modismo empreendedor é muito forte no mundo contemporâneo, principalmente nos países emergentes como o Brasil, que ainda não definiram suas estratégias corporativas. Certo. Então, por exemplo, nós tivemos a onda das towners, tivemos a onda dos pet shops, tivemos a onda dos cabeleireiros e tal. Agora tá tendo a onda aí, né, ao retorno, né, dos salões masculinos, enfim. Das barbershops. Exatamente. Então, o Sebrae enfrenta isso de forma muito tranquila, só que a gente prepara o empresário, ele tem que saber que existe uma base de competição muito forte naquele mercado. E aquele mercado tem um nível de tolerância, tem uma capacidade de aceitar um número importante de empresas. Mais do que aquilo, vai penalizar o empresário que entra. Então, fica muito claro que é uma lei, né, de mercado, uma lei natural de mercado. Vai sobreviver aquele que for mais inteligente, que for mais esperto, que for mais estratégico, que tiver mais preparado para enfrentar. Assim vale para as cervejarias, assim vale para as pet shops, assim vale para todo e qualquer ambiente de negócios, né? As startups que estão vindo muito fortes também aí agora também é um fenômeno, né? Até isso que tu está falando veio ao encontro de uma pergunta que eu quero te fazer também, que numa entrevista anterior tu havias falado que há dois tipos de empreendedores, né? O que empreende por oportunidade e o que é por necessidade.
E esses exemplos que estamos citando circulam nessas duas áreas? O Brasil sempre foi um país que empreendeu muito por necessidade. A pessoa perdia emprego, não se conseguia se recolocar, juntava o fundo de garantia, vendia o carro, pegava o dinheiro da sogra e aplicava para empreender por necessidade, porque não tinha condições. Abrir uma loja de roupa, de alimentos, assim que ele fazia. Isso significa que o nosso empresário não era vocacionado para o empreendedorismo. Ele entrava no empreendedorismo por necessidade, ele era obrigado a empreender para sobreviver, né? E nós tivemos isso, as taxas de empreendedorismo por necessidade foram muito altas, principalmente nos anos 80, anos 90, início dos anos 2000. À medida em que o Brasil entrou num patamar de desenvolvimento mais acelerado, na metade dos anos 2000 até 2014, com a crise, nós tivemos taxas de empreendedorismo por vocação. Aquele profissional que se preparava para empreender, que tinha uma vocação e que percebia que no mundo corporativo ele não tinha espaço, ou o espaço do mundo corporativo era pequeno para ele. Ele queria acelerar, né? Ele queria alavancar, né? Então ele buscava o empreendedorismo, ele se preparava melhor. E aí nós tivemos taxas de empreendedores com nível universitário maior, né? Nós sempre tivemos uma taxa de nível universitário muito baixa, que orçava sempre da casa para os 10, 12% do mundo empreendedor. Olha que pequeno, né? A partir da metade nos anos 2000, a gente conseguiu chegar aí a 18% da taxa de profissionais com nível universitário vocacionados para o empreendedorismo. Isto é, as pessoas estavam se preparando melhor, né? Então, quando o país ele tem taxas de crescimento, as pessoas se preparam melhor para empreender, porque o mundo da oportunidade é maior. Quando o país cai a taxa de crescimento, ou entra em crise, depressão, a inflação alta, as pessoas começam a empreender por necessidade. É o que está acontecendo agora, de 2014 para cá, as taxas de empreendedorismo por necessidade aumentaram, porque as pessoas estão perdendo emprego, né, não estão conseguindo se recolocar e estão buscando oportunidade no mundo empreendedor. E nesses últimos tempos, Marco, a gente observa aqui na região que está havendo mudanças nas suas atividades econômicas. Tu atendes 3 áreas, 3 regiões, lá Paranhana e Icaí, muito vocacionados ao setor, ao complexo coureiro calçadista, que encolheu muito nos últimos tempos. Aqui na nossa região, São Leopoldo, a área metalmecânica. Como é que tu está observando este movimento para os empresários? O que está acontecendo, o que aconteceu, o que vai acontecer? Daí, mais lá no final, gostaria que tu me respondesse na questão de São Leopoldo, na questão que tu falaste antes das startups, que é um borbulhar econômico importante que está acontecendo aqui, que vai, daqui a um tempo, se solidificar. Eu vou por partes, tá? Eu acho que a região do Icaí ela é vocacionada para alimentos. É uma região que vem se vocacionando muito para alimentos, na área da avicultura, da suinocultura, na área do hortifruti granjeiro, da fruticultura. Por isso que então essa queda no setor industrial do calçado não foi tão sentida? Lá não, lá tem uma reconversão, A área de alimentos e toda essa indústria, esse potencial de alimentos, ela está ancorada com uma base industrial. São as indústrias de alimentos que estão se instalando ali, que estão o Icaí vem se reposicionando. De repente, utilizando um know-how adquirido com a indústria do calçado, porque eles foram muito preparados no sistema processo industrial. O calçado no Icaí diminuiu bastante e foi entrando então a vocação na área de alimentos, porque a área de alimentos ela vem se paginando muito, ela vem se reposicionando muito fortemente no mercado do Icaí. Na região de Paranhana, o calçado é muito forte. Ele ainda é muito forte e continua forte. O calçado ele passa realmente por um setor, por um momento assim de reposicionamento muito forte, tá? Eu sempre digo o seguinte: existem muitas e muitas regiões no mundo investindo bilhões de dólares para tentar encontrar sua vocação. Certo. Nós aqui no Vale do Paranhana e no lado de lá dos Sinos temos uma vocação, é o calçado. Eu acredito muito nesse setor. Eu acredito muito que esse setor tenha energia e capacidade de se reposicionar perante os grandes desafios internacionais. Eu acredito muito que esse setor, esse cluster que está instalado aqui, que foi muito fragilizado nos últimos
últimos 15 anos, ele tem condições de se reposicionar, porque nós temos aqui uma base muito importante de componentes para calçado, de máquina para calçado, do conhecimento e da inteligência de fazer, da expertise de fazer sapato. Então eu acredito muito nesse setor. Eu acho que ele tem condições, mas ele tem que enfrentar os seus desafios, né, que são grandes. E isso daria uma entrevista só para falar sobre isso. A região DK do Rio, ela realmente enfrenta um momento muito importante, porque o setor metal mecânico também passa por um processo de necessário desmantelamento. Ele está sofrendo uma repaginação. Existem áreas de desindustrialização muito forte no setor, principalmente a área de subcontratação industrial e na área de manutenção. Por quê? Porque está entrando, primeiro, porque o parque industrial está mudando, né? Está entrando muito a manufatura avançada e as empresas que faziam manutenção estão enfrentando dificuldade de se posicionar. Segundo, a parte de produção de peça, né, para essas grandes indústrias. Também está entrando muita coisa da Ásia, né? Porque o mercado da Ásia é muito forte, muito competitivo, e esse mercado metal mecânico é um mercado mundial, é um mercado totalmente aberto, né? Então, as empresas daqui, que sempre foram empresas muito tradicionais do setor metal mecânico, elas enfrentam uma necessária um reposicionamento. Eu defendo a necessidade das empresas metal mecânicas daqui deixarem de ser empresas prestadoras de serviço para serem empresas produtoras de produtos. Elas, na verdade, saírem do commodity para o efetivo valor agregado. Exatamente. Então, elas antes produziam peças para as grandes empresas daqui, elas precisam produzir produtos para o mercado. Essa é uma grande virada de chave que o mercado metal mecânico tem que fazer. E associando a isso, para fechar essa visão, o que acontece? Hoje a indústria, que sempre teve uma participação importante no PIB aqui da região, vem perdendo espaço para a área de serviços, né? Porque as pessoas, muitas não querem mais trabalhar na indústria, muita gente está saindo, a indústria de calçado ela está perdendo mão de obra, assim, as pessoas não querem mais colar sapato, querem cortar, isso é máquina que tem que fazer. Então a área de serviços ela vem ocupando um espaço importante, e aí entra todo um redimensionamento da área de serviços, por isso que entra muito modismo, vamos para o flexor, vamos para isso, vamos para... E as pessoas estão buscando espaço dentro da área de serviço, porque é uma região colada à região metropolitana, e aí nós percebemos que a área de serviço vem crescendo a números vertiginosos nos últimos 10 anos. Sim. E para encerrarmos, qual tem sido o aconselhamento do Sebrae, né, para esta reconfiguração? Porque essa palavra é bastante forte, né? Esse desmantelamento necessário. O empresário precisa fazer leitura de cenário, ele precisa se antecipar à realidade dos fatos, ele precisa se preparar cada vez mais, ele precisa se ressignificar. O empresário hoje não tem o direito, né, de se acomodar. Ele tem que fazer leitura de cenário, ele tem que ser ousado, ele tem que inovar. Tem que criar condições para gerar a inteligência necessária para nós nos reposicionarmos do ponto de vista do empreendedorismo aqui na região. É isso que eu falo para todos os empresários, é chegar na hora, né, da gente sacudir a poeira, levantar a cabeça e vir entender o que está vindo lá na frente. E para fechar a questão das startups, aqui na região nós temos um fenômeno importante que são as empresas de base tecnológica. A partir dos parques tecnológicos, Tecnocinos, né, e Tech Park da Fevale, nós estamos criando um ambiente inovador de base tecnológica muito interessante. O Sebrae tem todo um trabalho muito forte em cima disso, e eu acredito que aí vem um pouco do futuro na área de serviços. Certo. E só para fechar, assim, também está havendo uma mudança também de comando dessas indústrias aqui da região. São indústrias várias, são bem antigas, já está vindo a nova geração e também estão vindo novas empresas. Então eu acredito hoje que está havendo nós estamos num processo de mudança na parte do cérebro das empresas, né? Gestão, sim. Então, aliado a um cenário econômico novo. Isso, muito mais profissionais, muito mais voltados para a gestão de negócios mesmo, muito mais trazendo muito mais inteligência, muito mais tecnologia, muito mais inovação e realmente está abrindo espaço, né, para as novas cabeças, né, que se prepararam, principalmente dentro do ambiente de inovação, né, as universidades chegando agora à frente dessas empresas mais tradicionais,
se preparando para os novos desafios. Com certeza a gente vai ter que marcar uma nova entrevista para a gente ampliar esse tema. Pessoal, nosso encontro termina aqui. Muito obrigada pela participação e até o próximo programa. Lembrando que Negócios e Companhia tem o apoio cultural da LX Decor. Obrigada!